A série Moto E5 é dos smartphones mais básicos da Motorola. Hoje ela é composta por 3 smartphones, sendo que um deles, o Plus, eu já testei aqui no canal. Hoje eu estou com o modelo tradicional e eu vou fazer para vocês o review desse menininho. Não são muitas as diferenças entre ele e o modelo Plus. Muitas das coisas que eu falei aqui no review do Plus, eu vou repetir aqui no review do E5 tradicional. Mas vamos já começar com um ponto que difere os dois, e é certamente o acabamento. Aqui nós temos um acabamento em plástico que já de cara eu posso dizer para vocês, no primeiro momento que eu peguei ele na mão, ele é muito mais bem construído do que o seu irmão maior. Por mais que seja um acabamento em plástico normal, que não tem aquele efeito gloss que tenta imitar o vidro, ele realmente é mais bem construído e mais gostoso de pegar, tanto pelo tamanho pequeno, quanto pelas laterais curvadinhas aqui, Você vê que o plástico ele dá uma curvadinha aqui para poder ficar mais gostoso de segurar. Você vê, na frente ele lembra bastante o modelo maior, mas atrás ele tem aqui esse visual que olhando ele lembra o alumínio, mas pegando ele você percebe que é claramente um plástico. Tem aí a câmera de 13 megapixels, o flash de LED e o leitor de impressões digitais nessa região onde que é aqui o logotipo da fabricante. Temos ainda na parte superior um microfone e a porta P2 para fone de ouvido. Na parte inferior a porta micro USB, outro microfone, e aqui nós temos a porta, a gaveta para chip de operadora e também para cartão de memória. Para finalizar aqui então, temos na lateral direita o botão Power, o botão de mais e menos, na frente o speaker para chamadas, o flash de LED, a câmera frontal e mais embaixo o logotipo da fabricante. Bonito, certamente o mais bonito do que o Plus. Honestamente eu achei mais bonito que o Plus. Não deixa nenhuma marca de dedo, você não vai ter nenhum pouquinho daquele monte de marquinhas que no Plus você vai conseguir ter, infelizmente. Não tem nenhuma marquinha. Eu realmente gostei bastante disso aqui. Ele é certamente mais construído. Tanto é que no modelo Plus eu reclamei que a construção do leitor biométrico não parecia ter ficado muito legal. Parecia que o leitor estava mal encaixado. Aqui não tem isso, tá? Não tem isso. O clique do botão é interessante, etc. Então assim, é um modelo pequenininho, não é tão pesado, ele é confortável de segurar, ele é bonitinho, deve agradar a maioria das pessoas. O display, assim como aconteceu lá no Moto E5 Plus, não é um IPS de tão grande qualidade, ele é um IPS razoável apenas. Você tem uma boa definição de cores, tá? Não são brancos muito bons e pretos não tão interessantes. É uma telinha compreensível, tá? É uma tela de um telefone de entrada. Você percebe que ela realmente tem uma qualidade um pouquinho inferior. Ela é de resolução HD, 1440 por 720 pixels. E tem o tamanho de 5,7 ou 0,8 polegadas. Eu não lembro de cabeça agora. Mas para um display desse tamanho, caber num telefone pequenininho como esse aqui, é realmente bem interessante, tá? Se você quer uma tela grande num corpo pequeno, você vai gostar disso aqui, tá? Você vai gostar bastante disso aqui, porque ele é realmente pequenininho. Ele lembra os telefones mais antigos, mas com uma tela certamente muito maior. Você vai ter... essa tela vai tentar te reproduzir as cores reais das coisas, mas também não vai ser tudo aquilo, tá? Por ser HD e não ser tão grande, ela é razoável, tá? Vamos falar assim que é uma telinha ok para categoria dela, mas não é uma baita de uma tela assim que você vai encontrar em telefones um pouquinho mais caros. Tipo, a partir dos R$1.000 você vai ter telas melhores do que essa tela aqui. A parte de desempenho lembra bastante o que você encontrava lá no Moto E5 Plus. É o mesmo processador,
com a mesma quantidade de RAM e mesma quantidade de espaço interno. 2 GB de RAM, processador Qualcomm Snapdragon 425, que é uma bela evolução em relação ao MediaTek MT6737 que tinha no antecessor, e ainda 16 GB de espaço, né? Então, assim, os 16 GB são poucos, é pouco. Eu acho que os 32 aí seriam bem mais interessantes, varia uma bela de uma diferença. Você tem que cuidar com os aplicativos que vai instalar, fazer uma manutenção direta aí, tipo, apagar umas fotos que você não usa mais, que você não quer mais ver elas, salvo no PC, não sei o que você vai fazer, ou coloque um cartão de memória. Ele tem suporte de cartão de memória e vai te ajudar bastante. O desempenho em si, ele, por alguma forma, ele é mais interessante do que era lá no E5 Plus, né? O desempenho dele é mais legal do que era lá no E5 Plus, aqui é mais um pouco mais fluido, mas assim, quanto à execução dos aplicativos é a mesma situação, e também para jogos também é a mesma coisa. Então assim, você vai ter que reduzir tudo para o mínimo para ter uma qualidade aceitável de execução de jogos. Jogos normais, jogos mais simples, tipo Subway Surfers, você vai conseguir rodar eles numa boa, mas jogos um pouco mais pesados você vai ter algum probleminha. Reduza para o mínimo e você vai conseguir tentar ter uma experiência ali maior, um pouquinho superior. Mas para a execução das coisas básicas, das tarefas básicas, ele vai sair relativamente bem. Entenda, certamente vai ter carinhas do mesmo preço, né, que vão entregar um desempenho um pouco melhor. É um dos pontos baixos em relação ao preço que é cobrado por ele, é um ponto baixo, mas é compreensível considerando a categoria, tá? É um desempenho compreensível relacionado à categoria. Só tem que cuidar com o preço, ver quais as opções que tem na mesma faixa, né? E aí sim levar em consideração toda a situação. Por exemplo, o J5 Pro ele tem um desempenho muito superior, né? E custa mais ou menos uns R$100 mais caro do que ele. Ele é uns R$100 mais caro do que esse carinha aqui. Um 430, o Snapdragon 430 seria bem mais interessante, tanto aqui quanto no modelo Plus, tá? Assim, é realmente apenas para tarefas básicas. Você é aquele cara que é motorista de Uber, que é um telefone para você poder andar no dia a dia, só para você poder usar, é o carinha, tá? Mas assim, deixar talvez para o seu filho, quer dar um telefone para o seu filho, é uma boa opção também, tá? Pense nesse tipo de desempenho, sem exigir tarefas pesadas. Outra coisa que se repete no Plus e repete aqui é a câmera. A câmera traseira e a câmera frontal são agradáveis, são razoáveis. Não são tudo aquilo, mas também não são tão ruins. Você consegue, se tiver um pouco mais de calma, se tiver um pouco mais de paciência, você consegue registrar algumas fotos melhores. Problema de noite é claro que você vai ter. Estamos falando de aparelho de entrada, não vai ser tão legal para registrar fotos noturnas, mas no dia a dia, né, de manhã, de tarde, você vai conseguir tirar aquelas fotos legais para você postar no Facebook, postar no seu Instagram, tá certo? Talvez para registrar um momentinho de família e tal. Mas não é tudo aquilo, Os aparelhos da Samsung tendem a entregar câmeras melhores na mesma faixa de preço. Veja, a definição é ok, ela é bem mediana. Definição ok, nível de cores ok, balanço de branco é ok. As fotos noturnas são um problema, e isso também vale também para a câmera frontal. As mesmas coisas, as mesmas, como é que eu posso dizer, situações ocorrem tanto na traseira quanto na frontal, tá? Não é a frontal, aliás, a frontal ela não é tão boa assim em questão de foco. Eu achei que teve uma questãozinha de foco aí faltando, mas nada que tirar uma segunda ou terceira foto aí para ver como é que ela ficou, para ajudar. Quanto à bateria, é outro ponto que lembra muito o Irmão Maior. A diferença é que aqui na bateria não é tão surpreendente quanto era lá no E5 Plus, mas ela é ainda muito interessante. Tem 4.000 mAh de capacidade e olha, é para 2 dias.
Dependendo de como você usa o seu telefone, é para durar 2 dias. Se você usar muito mais intensamente, talvez um dia só. Tá? O processador Snapdragon 425 é um processador econômico, a tela de resolução HD também não é tão grande, não gasta tanta energia e essa alta capacidade ajuda a ter um desempenho maior de energia. Mesma situação, motorista de Uber, mesma situação, mesmo exemplo que eu dei lá no 5 Plus. Motorista de Uber que passa o dia inteiro fora de casa e tal, e precisa ter um telefone que tenha uma boa duração de energia. É esse cara aqui. Você tem um filhinho que está estudando na escola e precisa se comunicar com ele, sabe que ele gosta de jogar, então precisa de ter um telefone que você sabe que a bateria não vai deixar na mão. É esse carinha aqui, tá certo? Dura bastante, você vai ter umas 8 horas de tela por baixo, pode chegar umas 10 horas dependendo de como você usa, realmente se sai relativamente bem. Temos aí a porta micro USB, é normal encontrar nesses aparelhos dessa categoria, não dá para exigir um USB tipo C ainda, porque está aos poucos passando para categorias mais baixas. A gente viu o USB tipo C estrear há alguns anos atrás, passou para os intermediários e agora aos poucos vai chegar nos modelos de entrada nos próximos anos. Sobre o carregador dele, não é um carregador turbo, tá? É um carregador de apenas 10 watts, que ele é um carregador rápido, não é um turbo, mas é um rápido. Veja, não é tão lento para carregar, mas aí vai perto de 1h e 50 mais ou menos, pelo menos foi o que eu tive aqui, aproximadamente 1h e 50 para carregar todo o menininho. Mas assim, considerando o tamanho da bateria dele e que ele deve durar mais de um dia, você não vai ter tantos problemas assim. Você provavelmente vai colocar ele para carregar de noite enquanto está dormindo e vai acordar no outro dia com ele carregado. Para finalizar, o áudio dele não é um áudio tão legal, tá? Não é um áudio tão legal, na verdade assim, é o que você espera de aparelhos mais baratos. Ele se sai um pouquinho melhor do que aparelhos da mesma categoria. Para um aparelho de entrada ele é até bom, mas você analisar exclusivamente o som dele não é tão legal, porque ele vai dar prioridades para agudos e médios e vai deixar o grave de lado, tá? O grave vai ficar bem de lado, você vai ter um som não tão equilibrado, relativamente alto, não é tão alto também. Eu diria assim que é só para situações ocasionais mesmo. Dê preferência para o seu fone de ouvido. Falando em fone de ouvido também, um fone de ouvido é o mesmo do Moto 5 Plus, também é o mesmo de outros telefones da própria Motorola. É um fone de ouvidozinho aqui com cabo flat, que é intra-auricular, que tem uma construção bacaninha, né? Eu diria assim que é uma bela evolução em relação ao fone anterior, que entrega uma boa qualidade sonora. Não é o melhor, mas entre os de entrada realmente se sai muito bem. Muito bom ter colocado esse fone de ouvido aqui num aparelho dessa categoria. Se você quer ter, a melhor experiência de áudio, né? Procure fone de ouvido à parte, comprado em lojas, vai te entregar som melhor. Mas esse fone de ouvido aqui, ele já vai te dar um som bem equilibrado, que vai te dar uma bela experiência, tá? Mas é aquela história. Quer ouvir música, dê preferência ao fone de ouvido. Evite, né, tentar querer ouvir música por ele direta, só em situações ocasionais mesmo. Então veja, depois disso, ele vale o preço oficial na casa de 900 reais. Se não me engano foi 849 ou foi 899, alguma coisa assim. O preço oficial dele não vale, tá? Não vale a pena. E hoje você encontra ele a partir de 699, que é o mesmo preço cobrado pelo J7 Pro. Por 100 reais a mais você leva, por exemplo, o Galaxy J6. Isso coloca ele numa situação complicada, tá? Então coloca ele numa situação um pouquinho tensa, vamos dizer assim.
Se você procura um dispositivo para entregar uma boa bateria, que não seja tão caro, esse aqui. Você quer um telefone equilibrado, procure outros smartphones da concorrência, veja os da LG, veja os da Samsung, talvez você encontre aí uma opção mais interessante do que ele. Assim, considerando as características, eu diria que entre 599 e 649, mais ou menos aí nisso aí é uma boa opção bacana. Mas nesse valor que ele é achado hoje, de 699, a partir de, você já acha o J5 Pro, que tem NFC, acabamento em metal, câmeras superiores, tela melhor. O J5 Pro não vai ter uma bateria como essa, mas vai entregar o resto, né? As outras características, o J5 Pro vai sair melhor. Enfim, não testei aparelhos da LG também, mas, por exemplo, o LG K11, o K11 também, pelas características, olhando as especificações, ele se mostra bacana, mas eu não testei ele ainda, então vá com um pouco de cautela ou procure por reviews de colegas aqui do YouTube. Enfim, espero que tenha gostado da minha análise, que se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, que eu vou tentar responder. Nos vemos em breve em outro vídeo. Valeu, tchau, tchau.